Então, seguindo aqui, né, com a sessão de teste e demonstração ao vivo, um, eu tenho uma ideia, né? Tudo sempre começa com uma ideia, né? Isso daqui dá uma referência sublime, magnífica, excedente de excelente, né? Qual que é a lógica, né, desses dois pontos? Esse segundo momento, então, expressões que se referenciam à intensidade, à grandeza, a alto nível, né? Então, excedente, excelente e os outros que eu falei estão ali naquela categoria. E tudo começa com uma ideia. Tudo começa com uma ideia. Isso daqui é. Aí, mais uma vez. Por quê? Né? Por várias razões. Uma delas, então já vou até compartilhar aqui a câmera. Eu parto do pressuposto de que o áudio está funcionando, está tudo funcionando. Deixa eu ver. A tela também está um tamanho razoável. Beleza. Então, tudo começa com uma ideia. Isso pode ter vários sentidos, né? Aqui eu tenho alguns exemplos do que eu estava fazendo no Copilot Studio. E olha só, é isso. Pronto. Atingiu o poder. Então, assim, isso daqui, cara, me dá uma nostalgia, porque lá nos primórdios, quando eu comecei a dar aula de informática, era, era basicamente assim que eu coloquei, que eu dava aula conteúdo. Agora eu só tô incomodado que o Notepad, olha que doideira, ele ocupa o outro lado da tela, mas não ocupa o mesmo exatamente aqui que o Google Chrome está ocupando. Então, né? É, e aí, isso daqui deu toda uma volta. Então, temas, ideias, tudo se inicia de. E aqui é meu mestre Yoda, né? Tudo se inicia de ideias. Notepad, early days. O segundo, expressões de intensidade e grandeza. Outro ponto muito legal que eu acabei de girar a chave é que aqui por estar com. Tá, eu vou fechar essas janelas. Essas janelas que estavam no Chrome era justamente o que eu queria mostrar. E beleza. Ahn, eu posso vir aqui, ó. Deixa eu ver do Cambridge. Não é necessariamente a descrição de intensity que eu queria, mas beleza. Inclusive, adoro o quanto eu dou voltas aqui. E para essa parte aqui que é só a tela. Show. Então, olha só, e aqui, maravilha, fechado. E olha só também um nível. São muitos temas, né, que vão se combinando. Então, tem aqui, né, intensidades, agentes e assistentes. Beleza. Tá. Então, aqui eu tenho esse assistente, que ele se chama Lynx. Tem toda uma lore, né? Todo um background aí.
desde maio do ano passado, depois ali do show do Sabaton no Bangers Open Air. E aí eu fiz uma narrativa gamificada, RPG, e é isso. Cheguei a esse avatar aqui. Ponto é, só com esse comando, e aqui ele funciona uma estrutura como linha de comando, né? É uma abstração, não é determinístico. E aí, determinístico e não determinístico é um outro ponto para, né? É um outro ponto de discussão. Mas enfim, o resultado ele vai variar, né? Mas como já tem uma, uma definição, uma estrutura, o prompt de sistema, então ele vai funcionar mais ou menos parecido nas vezes que eu fazer isso. Então, por exemplo, se eu falar aqui, ó, linguística, tal tema, ele vai lá. Se eu falar pesquisa, tal tema, ele vai trazer como uma estrutura de pesquisa. E o legal é que isso traz um fator determinístico, né, para as respostas. Não é 100%, mas enfim. E aqui, ó, as expressões, né, tal, beleza. Ó, nível 1, dananã, ó, advérbios de ênfase. O que eu peguei, o termo que eu foi excelente e excedente. Vamos ver aqui. Extreme. Fantastic, terrible, enormous, fascinating, starving, etc. Tá. Não chegou. Incredibly, massively. Tá. Ainda não chegou no que eu quero. Caramba. Ó, isso daqui é bem interessante. Os níveis aqui. Ixi, ele fez algum comando aqui. Remarkably. Tá, beleza. Ah, beleza, deu algum outro retorno. E aí o ponto, ó, vamos supor, egoística CFR. Não, nem tenho certeza se tem aqui, mas vamos lá. Tem sim. Ó, beleza, os objetivos, estrutura geral. Então, isso daqui é até o começo do trabalho com agentes, né, no dia a dia. Então, eu acho super útil, super recomendo, né, a configuração desse tipo de interface, porque facilita muito, cara. Facilita muito. Ao invés de você sempre começar um prompt, uma interação com muito alto nível, muito abstrato, porque às vezes ele nem vai entender exatamente o que você quer, e tem memória também, né? Por exemplo, ó, atribua, faça um paralelo entre os níveis do CFR. Eu preciso de um comando aqui para tirar a câmera, um atalho. Faça um paralelo entre os níveis do CFR com os Learning Paths do Copilot Studio. E aqui tem um fator, né? Aqui tem um fator que é, ele consegue pegar memória, né? Então, por exemplo, se eu for explorar a memória, e aqui eu estou mostrando no ChatGPT porque é o que eu costumo utilizar, mas também funciona nos outros, né? E, por exemplo, no Copilot Studio, no Copilot 365 é até melhor. Eu só uso o ChatGPT aqui porque foi o primeiro que eu comecei a utilizar. Essa é sempre a minha justificativa, né, do uso do ChatGPT. Gemini também funciona. Por exemplo, se eu ver aqui, ó, links, ah, research, Copilot Studio.
Eu não cheguei a testar dessa maneira aqui, então talvez ele não. Ah, beleza. Ele já trouxe, olha só, de acordo ali com o que eu estava trabalhando. Era justamente isso que eu queria mostrar em relação à memória, né? As ferramentas elas conseguem continuar do tema que você estava explorando se você persistir aquele estado em algum lugar. Então, beleza. Os learning paths. E aí, qual que é o meu ponto? Aqui no ChatGPT, eu tenho o contexto atual do que eu estou explorando do Copilot Studio. Então, por exemplo, links, Copilot Studio. Qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença entre esses dois prompts? Ó, porque aqui eu deixo implícito o que do Copilot Studio eu quero. Então, não é tão obrigatório fazer um grounding do que eu tenho localmente de contexto do Copilot Studio. Aqui, nesse outro não. Bom, Copilot Studio. Vamos ver o que ele vai trazer. Ó. E aqui ele tá lá, ó, os níveis atuais e como eu falei, né, de forma bem gamificada, ó, nível tal, completo, 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 mapa de conhecimento. E por que que isso é legal? Porque isso deixa a exploração, a navegação do tema muito divertida, muito engajadora, muito intelectualmente estimulante. E olha só, aqui ele ficou excelente, ó, excelente. Ó, tá lá, ó. Nossa, aqui ficou perfeito. Então já vou até passar para uma parte aqui, um exercício de mais tradução, de linguística mesmo, né? Derivado do contexto que retornou do Copilot Studio. Então, bora lá.